Já que essa participação cita o prefeito, Cadu, é para falar sobre esse e outros assuntos que a gente vai para a Prefeitura de Belo Horizonte conversar com a Patrícia Fiuza, que está também, pessoal, ao vivo com o prefeito Alexandre Calil, do PSD. Patrícia, bem-vinda, bom dia para você, bom dia também para o prefeito. Bom dia, Patrícia, bom dia, prefeito. Bom dia, Cadu, bom dia, Sérgio. Estou aqui com o prefeito Alexandre Calil, que vai falar sobre a questão dos ônibus, mas também vai falar com a gente sobre um monte de coisa, né, prefeito? Bom dia, prazer estar aqui com o senhor. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos. Vamos falar do que for preciso aqui, não tem problema nenhum. Tá ok, prefeito. Então, a gente vem mostrando no Bom Dia Minas, na realidade, os ônibus ainda circulando muito cheios durante a pandemia. O senhor editou um decreto lá no início, já prevendo um número de passageiros, um limite de passageiros, 10 em pé no ônibus convencional e 20 no MOV. Por que não se consegue fazer cumprir esse decreto, prefeito? Olha, Patrícia, o que acontece é o seguinte, o transporte público nas grandes cidades é um problema nacional. Então, nós temos que levar em conta, com muita tranquilidade e com muito pulso, que o transporte público é um problema nacional, é um problema que o modelo não para em pé e que a gente faz o que pode, dentro de um contrato ultrapassado, que foi feito há 20 anos atrás. Enfim, tudo isso conta para o atraso e para a não modernização. Por isso, nós estamos fazendo a extinção de uma companhia antiga, ultrapassada, e vamos aproveitar muito desse quadro, que tem parte que é muito boa, e fazer uma nova companhia para modernizar isso tudo. Agora, ontem eu reuni com o Diogo, que é o presidente da BH Trans, ontem, para nós começarmos a colocar toda a frota, porque a cidade está praticamente aberta. Nós vamos abrir mais ainda os horários, vamos expandir horários, vamos fazer isso tudo que nós ontem reunimos aqui todos na prefeitura. Agora, nós temos que ter a consciência que nós estamos num pós-pandemia muito recente, que não é pós, né? Eu aproveito para deixar aqui para toda a população que máscara, distanciamento, né, vacina no braço, isso é fundamental, dado que os dados que vêm do Rio de Janeiro é que 90% dos internados graves são não vacinados e negacionistas. Então, o estúdio vai fazer uma pergunta para o senhor. Então tá ótimo. Vamos lá. Mas eu queria só completar, Patrícia, o seguinte, é muito importante que todos saibam que não há esforço. Eu sempre digo que morador de rua é lixo, né? Lixo, para simplificar. E transporte público, eu aceito sugestões. Eu aceito sugestões porque realmente a gente faz o que pode, a gente reúne todo dia, é uma luta e a gente tenta entregar para a população o que a gente consegue, que é remédio na prateleira do posto de saúde, é reforma de posto de saúde, é construção, né, de reforma de creche, reforma de escola, enfim, tudo que nós podemos entregar, nós podemos, mas tem coisas que a população de Belo Horizonte tem que entender, né, e a população em geral tem que entender. Cidade grande é muito difícil, no Brasil, que é esse atraso louco no transporte público, se colocar um transporte público a nível de Europa, a nível de Estados Unidos, porque no Brasil são todos iguais e o nosso é um pouquinho melhor porque nós fizemos um decreto, nós entregamos à população a obrigatoriedade, né, de ônibus com ar-condicionado e suspensão a ar, que era uma demanda da população. Isso a gente pode fazer, exigir, porque senão não emplaca. Mas no mais, nós temos que pedir desculpa, pedir paciência, que é um absurdo, que é uma sacanagem com o povo, mas nós estamos lutando para tentar arrumar esse problema gravíssimo de Belo Horizonte. Prefeito, pegando um gancho aqui na fala do senhor, né? Bom Dia Minas sempre atento a tudo que chega, as participações dos telespectadores. A Sônia tem uma sugestão, já que o senhor estava pedindo sugestões da população. Olha a mensagem que chegou para a gente da Sônia. A Sônia diz: eu gostaria de saber do nosso prefeito por que não se fazem licitações periódicas do transporte público aqui em Belo Horizonte. Eu acho que a permanência ad eterno de algumas empresas levam à acomodação e à negligência.
que o senhor tem para falar sobre esse comentário da Sônia, prefeito? Olha, Sônia, não se faz licitação porque foi feito o contrato. Esse contrato é de 20 anos aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, não foi nem o prefeito Calil, nem o prefeito Márcio Lacerda, foi na época ainda do Fernando Pimentel, quando era prefeito de Belo Horizonte. E os empresários pagaram ao então governo que licitou 350 milhões na época para ter esse contrato de 20 anos. Então não é de bom tom, e isso aqui a prefeitura nunca fez, pelo menos na minha gestão, se rasgar contrato. Né? Se foi mal feito, não será mais. Se foi que está sendo apurado lá na Câmara e foi apurado aqui na Prefeitura, se está ruim, não se fará mais. Então está respondido. Nós temos um contrato, pegamos ele, vamos embora da Prefeitura no final do meu mandato e vamos deixá-lo aí de herança para o próximo prefeito eleito de Belo Horizonte. Então, esse é o problema. Esse é o problema. Então, são coisas assim, não são tão simples como se acha. Agora, prefeito, esse contrato, já que o senhor mencionou o contrato, esse contrato prevê autuação e multa em caso de descumprimento. No caso de superlotação durante a pandemia, essas empresas estão sendo autuadas, são mais de 30 mil autuações, mas nenhuma pagou efetivamente a multa. Não dá uma sensação assim, talvez, de impunidade? Como é que faz para essas empresas cumprirem aquilo que está determinado no decreto e pagar aquilo que já foi, né, efetivado como multa? Olha, Patrícia, isso aqui é um país que tem lei, né? Quando você é multado, você tem o pleno direito de recorrer. Né? Nada impede uma empresa, um cidadão de entrar na justiça. Então, esse é o país de lei. Então, essa simplicidade para se tratar as coisas, né? Se você vai em cima de um morador de rua, pelo menos para tirar aquela casa, quase um duplex que ele tem na casa dele, imediatamente a Defensoria Pública, o Ministério Público, todo mundo vem em cima de você. Então, esse jeito muito simples, quase simplório, de encarar grandes problemas, isso não dá certo. Então, é o seguinte, por que não se paga a multa? Porque você não paga, se não quiser, você vai recorrer, eu vou recorrer. Agora, está multado e se não provar que não é devida, vai pagar. Se for no meu governo, se for no próximo, no outro, mas vai pagar. E a obrigação da prefeitura é multar. Não é como tem gente que recorre pelo valor do venal da residência que a prefeitura bota, sobre a avaliação de desapropriação. Então, não se trata de assuntos tão complexos com tanta simplicidade. Existe alguma possibilidade nessa reformulação do contrato que está sendo proposta pela Câmara, dessas multas serem perdoadas, prefeito? Não. Elas vão continuar isso não pode, isso é prevaricar, né? Então nós temos que falar assim, o governo de Belo Horizonte, que atende, cuida, porque existe uma nova era, né, da nova política, você tem que entregar o serviço, você tem que entregar, a população tem que saber o seguinte, melhorou. E eu tenho a plena sensação que a população de Belo Horizonte sabe disso, porque eu fui eleito no primeiro turno, né? Então, para você melhorar a vida das pessoas, você tem que tratar dos assuntos graves de uma forma. Agora, se eu perdoar uma multa, sem passar pela Câmara, sem um direito legal, sem ter um juiz mandando isso, eu estou prevaricando, é crime. Então, não tem a menor possibilidade do prefeito, da prefeitura, do poder público dar uma canetada e perdoar a multa, porque é crime. Prefeito, ainda em relação ao transporte público aqui, a gente sempre pede o posicionamento das empresas, falaram que foram impactadas durante a pandemia. Para tentar amenizar isso, a Prefeitura fez um aporte aí de 220 milhões de reais para as empresas. Como é que a Prefeitura chegou a esse valor e como é que isso vai ser revertido, então, para a população? Olha, isso foi um cálculo feito junto ao TJMG, tá? Esse acordo foi assinado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da presidência, e foi um cálculo, eu não posso te dizer que cálculo que foi, mas foi um cálculo feito pela BH Trans, junto com as empresas de ônibus, levadas ao Tribunal de Justiça, explicadas tecnicamente. Eu participei, inclusive, da reunião.
Agora, nós temos que lembrar o seguinte, né? Se você tem 1 milhão de pessoas andando de ônibus em Belo Horizonte, todo mundo fazendo 200 milhões. Olha, de passagem, com 1 milhão de pessoas andando, são 4 milhões por dia. Por dia. Então isso também tem que ficar muito claro para a população de Belo Horizonte. O transporte público arrecada, com lucro ou prejuízo, não importa, eles reclamam e nós não, 4,5 milhões por dia. Nós estamos falando em 1 ano e meio de pandemia. Então é outra coisa que tem que deixar muito claro. O que é 200 milhões? Perto de 4,5 milhões por dia de arrecadação. Agora, prefeito, aproveitando que a questão é essa compra antecipada de Vale Transporte às empresas, esse valor foi calculado internamente na BH Trans, o diretor afastado Daniel Marques Couto disse isso durante a CPI, eu acompanhei, mas o valor foi autorizado pelo secretário municipal de Fazenda, João Antônio Fleury. O secretário municipal de Fazenda, ele está sendo citado pelo Ministério Público de Contas nas investigações de irregularidades no transporte metropolitano, ou seja, aquele que liga cidades aqui da região metropolitana. E ele vai ser chamado para ser ouvido porque na época dessa licitação, em 2007, ele era secretário, ele estava como secretário adjunto de Estado de Transporte e Obras Públicas. Como que o senhor vê isso, prefeito? Isso é o Estado de Minas Gerais, né? Eles estão lá enrolados no transporte. Houve, inclusive, uma brutalidade com o intermunicipal na pandemia, né? Vocês estão falando aqui do transporte Belo Horizonte, que nós fizemos gato e sapato. Inclusive, as empresas já estão pagando a prefeitura e vão pagar através de passagens sociais. Então, já estão recompondo o caixa da prefeitura. E nós tínhamos que fazer e fizemos, porque depois que passa o pico, né? Porque nós ainda estamos em pandemia, mas depois que passa o pico, fica todo mundo olhando para trás. Mas comprou uma máscara por 1 centavo a mais, fez isso, porque não tem nada. Nós não compramos respirador, nós não fizemos hospital de campanha para ficar vazio, nós não fizemos nada disso. Nós equipamos de gente hospital Belo Horizonte. Mas o seu secretário, eu não posso responder por um processo de 2007 no Estado. Você entendeu? Isso é 2007 no Estado. Como é que o prefeito... Foi ele quem autorizou os 4 milhões. Mas eu nem sabia. Tá ótimo. Não, mas não foi ele que autorizou, não. Ele preparou uma planilha. Vamos dar a César o que é de César. Quem autorizou foi o prefeito. Tem que parar de empurrar as coisas para os outros. Quem autorizou é o prefeito. Se tiver irregularidade, mal feito, é o prefeito que fez, que eu estava na reunião. Agora, eu não tenho capacidade técnica para calcular o número. Né? Eu fiquei sabendo do número, da conta, dentro do TJMG, junto com o presidente do TJMG. Entendeu? Então não vamos acusar funcionário e o prefeito fica de bonzinho, não. Isso não é meu papel. Então o que foi feito é a responsabilidade do prefeito. Se ele fez mal feito lá em 2007, mal feito é o seguinte: vai lá e paga o que fez de mal feito. E crime na saúde, na opinião do prefeito, é hediondo. Tem que ser fuzilado quem rouba da saúde. Então estão lá fazendo tudo. Então essa é a opinião do prefeito de Belo Horizonte. Roubar do povo, mal feito, paga o mal feito. Quer dizer, nós estamos levantando mal feito de 2007, de 2008. Agora, se foi em 2014, na minha gestão, 2017, 18, 19, 20, 21, o prefeito tem que prestar conta. E se tem mal feito debaixo do prefeito, eles prestam conta, mas o prefeito é que vai mandar. Vai falar assim, eu sou, mas esse aqui tem que ser preso. O senhor vai prestar conta, então, da auditoria que foi feita em 2018, que foi a abertura das contas das empresas, que sugeriu que a passagem fosse 6,35, que agora é alvo de investigação também? O alvo de investigação, quando a auditoria falou que a passagem ia ser 6,50, eu falei, a auditoria falou, mas eu não vou dar. Eu não vou dar. Vocês podem querer 6,50 hoje, amanhã, depois da manhã, e continua sendo 4,50, 2 anos depois da auditoria. E o prefeito de Belo Horizonte é o único prefeito do Brasil que em 4 anos, quase 5, deu um aumento para o ônibus. Um aumento. Quando eles tiraram, falou, quebraram o contrato de lá, eu vou quebrar o contrato daqui. Então isso é muito importante para que toda a população saiba. Houve um enfrentamento
da prefeitura com as empresas de ônibus, o enfrentamento. Então isso ninguém fala, isso ninguém vê, mas o que nós fizemos foi, cortamos, eles cortaram de lá e nós cortamos de cá. Estão falando da responsabilidade, né, do prefeito, que o senhor está comentando muito isso nessa nossa conversa, nessa manhã de quinta-feira. Era até uma promessa de campanha do senhor, lá em 2016, abrir as contas da BH Trans. Isso foi feito em 2018, uma auditoria que foi contratada pela própria prefeitura. Só que agora, nesse ano, a CPI da BH Trans lá na Câmara viu várias inconsistências nessa auditoria, vários erros nessa auditoria, que foi paga pela prefeitura. O que a prefeitura tomou de decisão de lá para cá, hein? A prefeitura está tentando reaver o dinheiro, né, da auditoria. Primeiro, nós temos que provar na justiça que a auditoria estava errada e deve ter tido erro técnico. A prefeitura fez obrigação, chamou uma auditoria. Agora, quem não concorda com ela, eu não tenho tecnicamente, eu não concordo, nunca ouvi falar, foi licitada, ganhou a licitação e fez a auditoria. Então, se quem acusa, que a prefeitura também acusa, provar a inconsistência da auditoria, cabe à prefeitura de Belo Horizonte se ressarcir do dinheiro da auditoria que foi feita na maior boa intenção. Nós queríamos abrir mesmo, tanto que foram produzidos 140 mil documentos. Então, quer dizer, não se pode desqualificar de forma nenhuma o trabalho dos técnicos que fizeram, da prefeitura, da própria BH Trans. Agora, se há mal feito, ou se há indolência, ou se há alguma coisa, que se apure e veja quem foi, se a concorrência foi correta, se não foi correta. Isso aí nós não temos compromisso com desgraça nenhuma em Belo Horizonte. Prefeito, então, ontem a gente viu cenas lamentáveis, vou mudar um pouquinho aqui de assunto, cenas lamentáveis que o telespectador está vendo de casa, no entorno do Mineirão, muitas pessoas aglomeradas para poder assistir o jogo do Atlético. E isso causa uma preocupação no momento em que a variante Delta está começando a se espalhar pelo país, né? A gente já tem 3 casos confirmados aqui em Belo Horizonte e aí gera uma preocupação maior porque é uma cepa, é um tipo que a gente sabe que contamina mais rapidamente. O que o senhor vai fazer em relação à questão da aglomeração que teve ontem no Mineirão? Vai continuar tendo jogo com o público igual foi ontem? Não, do jeito que está não vai ter não. O grande problema é o seguinte, isso foi um acerto entre o Mineirão e o Atlético. Eu quero deixar claro o seguinte, bom, primeiro foi bom o resultado, todo mundo sabe, eu nunca escondi meu coração atleticano para ninguém, mas quando eu vi aquela cena no Mineirão, eu desesperei. Ontem mesmo eu entrei em contato com o secretário de saúde e hoje o Atlético e o Mineirão, que aqui prometem, isso é que é o problema, sabe? A população tem que entender. A gente quer melhorar, a gente quer ajudar, a gente quer fazer tudo para melhorar, para compensar tudo que todo mundo passou, mas quem pode colaborar não colabora. Não foi isso que foi combinado, tá certo? Eu vi torcida organizada lá, que pelo preço do ingresso não podia estar lá. Eu quero apurar e eu não tenho o menor receio de voltar tudo para trás. Então estão enganados quem acham que, é o Atlético, ele não vai fazer uma ova, entendeu? Fizeram um desaforo e um desrespeito ao prefeito de Belo Horizonte. O Cruzeiro vai estrear agora no Mineirão. Nós vamos chamar o Cruzeiro para não se repetir isso. Agora, a gente tenta ajudar. Chegou aqui na reunião que nós tivemos com mais de 20 pessoas para que esse evento fosse teste, não passou no teste. Então, se foi evento teste, como disseram, não passou no teste, não vai acontecer de novo. Se for nesse molde. Agora, podemos aprimorar, apurar? Podemos. Agora, o que me entristeceu diante da minha alegria toda de ontem foi aquelas cenas horrorosas, irresponsáveis, que o prefeito faz parte da irresponsabilidade, não estou jogando no colo de ninguém, porque o prefeito, burro que é, aceitou que eles iam cumprir o compromisso que tinham com a prefeitura. Prefeito, dentro do assunto ainda da pandemia, a gente sabe, tem acompanhado...
Rapidinho, Patrícia, só fazer a pergunta para o prefeito aqui, em relação, né, a esse combate à pandemia. A gente sabe que a vacinação é a esperança para a gente ter esse alívio. A prefeitura tem acompanhado os indicadores todos os dias. Desde janeiro começou a vacinação. A gente mostrou muito problema, prefeito, em relação à demora de mudança de grupo, para avançar a faixa etária. Hoje a gente vacina as pessoas com 27 anos. 7 meses depois é que a prefeitura anuncia um calendário de vacinação. O que justifica essa demora? O que faltou para dar mais agilidade ao processo de vacinação na capital? Não. Isso é querer ver tudo do lado negativo e eu não concordo, você vai me desculpar. Alguém enfrentou fila, aglomeração, trocou tapa para vacinar? Não, o problema é vacina, tá certo? Eu não concordo, houve um problema no início da vacinação, há problemas de entrega de vacinas diferentes. Então tem um grupo técnico, porque você não pode vacinar como se fosse uma vacina única. Então, quer dizer, nós não estamos aqui apostando corrida de vacina não, tá, gente? Porque quando aposta corrida, acontece como aconteceu no Rio e em São Paulo. São Paulo está na justiça pedindo dose porque não tem para dar a segunda dose. E o Rio está lá pedindo ao Ministério e parando vacinação 3, 4 dias porque não tem vacina. Isso não é corrida política, não. Isso é técnica e como fazer. Então, Belo Horizonte não teve problema, teve na primeira semana, o resto é vir vacina. Se eu não guardar a vacina, eu já estava vacinando até cachorrinho, né? Mas nós temos responsabilidade, nós não vamos politizar a vacina, nós não vamos apostar corrida com ninguém. Então, eu discordo, eu acho que não houve tumulto, houve um caso pontual ali e aqui. Nós temos que lembrar que nós temos uma cidade de quase 3 milhões de habitantes e que é outro ponto muito sensível e eu, pessoalmente, estou muito satisfeito com a vacinação em Belo Horizonte. Acho que dentro do cronograma era para acabar a primeira dose em setembro no Brasil inteiro e Belo Horizonte vai acabar no Brasil inteiro. Como o Brasil inteiro vai parar, com a segunda dose guardada para vir uma super aplicação da segunda dose a partir de setembro. Prefeito, eu vou emendar 2 perguntas. O senhor disse que tinha uma novidade para anunciar com exclusividade para o Bom Dia Minas em relação à flexibilização aqui na cidade. E a última é, o senhor vai ser candidato a governo do estado no ano que vem? Não, eu quero dizer que o que eu tenho para dizer é que os novos estudos disseram que a escola não é problema. Então, a partir de segunda-feira, nós estamos decretando vamos publicar o protocolo direitinho, dentro do que o Ministério Público quer para a reabertura sempre de qualquer evento. Nós vamos dobrar o número de alunos, né? É uma experiência e agora eu tenho a plena convicção de que escola não pode fechar. Agora, se acontecer o desastre, se a gente não usar máscara, se a gente aglomerar, igual aconteceu ontem, infelizmente, no Mineirão, se a gente fizer isso tudo, nós vamos ter que fechar tudo de novo. E o que eu disse, o que nós chegamos à conclusão é que a escola, diferentemente do que foi no início da pandemia, porque nós temos estudos, será a última coisa que vai fechar em Belo Horizonte. E o senhor vai se candidatar ano que vem? Olha, está muito cedo, né? Eu não faço nada extemporâneo, eu não tenho essa ânsia, né? Eu quero governar, nós estamos no meio de uma pandemia, de uma retomada lenta, gradual, que o empresariado foi maltratado, que o comerciante, dono de bar, dono de shopping, todo mundo foi muito maltratado. Nós temos que parar com esse negócio de só governar 2 anos e meio, 3 anos. E o resto ficar por conta de política, porque o povo não me elegeu. Eu tenho 8 meses de mandato, parece que eu estou aqui há 10 anos. Porque eu ganhei no primeiro turno a eleição, porque eu entreguei para a população alguma coisa. E eu acho que muito mais importante que bater no ombro e fazer visitinha é entregar à população e perguntar para ela assim, sua vida melhorou? Melhorou. Então eu vou te reeleger com quase 64% dos votos. Sem o prefeito pôr um pé na rua, sem o prefeito fazer um comício, sem dar uma caminhada. O povo falar, me entregou, minha vida melhorou, ele vai continuar. Então, desrespeito a esse povo, que eu paro de governar faltando 1 ano e meio para a eleição. Quer dizer, não tem nem porquê de eu parar de governar agora. Agora, eu me dou o tempo, eu quero ver. Eu acho que hoje nós só temos um candidato e vamos ver, pode aparecer um melhor do que eu, pode aparecer um cara que eu apoie, então eu não me preocupo com isso. Nós temos muita coisa, como vocês viram aí, todas as perguntas, é transporte público, é pandemia, é desobediência, é bagunça, nós temos muita coisa para olhar em Belo Horizonte. Tá certo, prefeito. Agradeço muito a sua presença aqui comigo logo cedo no Bom Dia Minas.
Eu vou voltar com o Sérgio Cadu aí no estúdio. Bom dia, gente. Patrícia, a gente te agradece, mas eu queria aproveitar a oportunidade. Uma última pergunta para o prefeito Alexandre Calil, ainda falando de vacinação, que é o principal ponto de atenção, a nossa preocupação sempre. Me permita, prefeito, só discordar de uma resposta anterior do senhor desse problema na vacinação, porque a gente mostrou sim, Cadu, filas e mais filas para aplicação, principalmente da segunda dose, pessoas com comorbidade, debaixo do sol, filas de mais de 4 horas. Problemas também no site da prefeitura, que indicava a pessoa para um posto, a pessoa chegava lá, o posto estava em construção. Então teve sim um desencontro de informações, mas dentro disso, prefeito, eu queria entender, a gente olhando para outras capitais, olhando Betim também, o senhor tem planos para tornar obrigatória a vacinação de servidores públicos, como a gente viu em Betim e em outras capitais também? Isso está sendo estudado, eu acho isso absolutamente correto, Agora, nós temos que prestar atenção no seguinte, houve sim, tá? Inclusive na parte da revacinação, na parte do posto de saúde, houve pontualmente 3 ou 4 problemas. Eu não estou falando que não houve, não. Eu estou falando que Belo Horizonte está vacinando uma média de 45 mil pessoas por dia. Então vai haver, é pandemia, gente, é guerra. E guerra aí, eu não estou falando que é perfeito, não. Eu estou falando que não é recorrente. Eu sei que de 4 erros, que você citou 2 aí, mas tem mais 2 também, de gente que não vacinou no dia, que ficou na fila. O prefeito ficou 40 minutos na fila para tomar a segunda dose, que é guerra. Então, quer dizer, eu fiquei. Então, quer dizer, quem não vacinou, então, quer dizer, é recorrente, tá certo? Não tem problema todo dia, não. Tanto que o que você falou, eu lembro de cabeça, tá? Tá, então, prefeito, a gente agradece demais essa conversa para todo o estado nessa manhã de quinta-feira. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Bom Dia Minas. Bom dia para o senhor, viu? Bom dia, prefeito. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Valeu também a Patrícia, agradecendo a você que mandou a sua mensagem. Infelizmente não dá tempo de ler e mostrar todas, mas essa conversa é importante demais. Eram muitos assuntos que precisavam ser esclarecidos, Cadu. Tá aí a entrevista daqui a pouco disponível também lá no Globoplay, Sérgio. Daqui a pouco a gente conversa. Até já. Até já.